por falar a respeito do pecado, do adultério que está vivendo o marido, a esposa, os homens estranhos, as mulheres estranhas. Eu sou muito dito como julgador, hipócrita, fariseu e outros tantos adjetivos. Mas a verdade é uma só, queridos, que nós não podemos compactuar com o pecado. Se está certo, amém, precisamos elogiar, deve ser louvado todas as atitudes corretas, mas todas as atitudes que estão em desconformidade com a palavra do Senhor, elas também devem sim ser ditas, pronunciadas, colocadas à luz para que sejam corrigidas. Mas é claro, tudo tem um limite. Você adverte, ensina e diz para as pessoas que o caminho que estão trilhando é um caminho de morte e que esse caminho deve ser deixado, abandonado e deve mudar a rota, deve mudar a direção. Mas insistentemente essa pessoa continua na prática do pecado e não muda. Então o que você faz? Você faz aquilo que o apóstolo Paulo fez: entrega a Satanás. Deixa eles viverem uma vida de prazer para terem um prelúdio daquilo que é o inferno. E então eles possam chegar ao arrependimento. O apóstolo Paulo faz isso em duas ocasiões. A primeira está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, onde há um caso horrendo, onde o homem se deita com a mulher de seu pai. Ele pratica um incesto ali. E isso é um fato de conhecimento geral, não é algo escondido debaixo do tapete, mas é que todos sabiam, e não se fazia nada a respeito. Muito parecido com os nossos dias. Hoje o adultério está aí escancarado. Homem casa e se separa e vai viver uma outra vida com uma mulher estranha. Maridos, esposas abandonando os seus cônjuges e indo viver uma vida de adultério, de pecado. E ninguém diz nada a respeito, porque hoje se convencionou dizer que todo julgamento é errado. E não é isso que a Bíblia nos assegura. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que vai entregar a Satanás esta pessoa. Uma forma óbvia de correção, né? Claro que ele não vai chegar lá nas mãos de Satanás: toma, é teu, já era, não devolve mais não. Mas é uma forma de correção, uma forma de não compactuar com o pecado. Uma vez que a igreja de Corinto sabia exatamente o que estava acontecendo, mas não fazia nada, absolutamente nada, para corrigir o erro. Hoje, nas igrejas por aí, há sim um apadrinhamento do pecado, onde as pessoas estão pecando e estão tendo aval para permanecer no pecado, para continuar do jeito que estão aí, fazendo uma algazarra, vivendo uma vida completamente distante da palavra do Senhor, mas com a bênção, com a validação do pastor, da igreja, dos canais de restauração e por aí vai. Infelizmente, é este evangelho que nós temos vivido. Mas o evangelho bíblico é esse que Paulo está dizendo aqui. Olha, vocês precisam fazer uma coisa, vocês precisam movimentar isso, está errado, não dá para abraçar o pecado. Uma gotinha de fermento, né? Fermento é a representatividade do pecado, vai levedar toda a massa, o corpo da igreja. Ou seja, se vocês hoje abraçarem o adultério, isso vai se tornar padrão para os demais. Se vocês fizerem com que as pessoas não sintam nojo pelo pecado do adultério, pois bem, a igreja toda vai adulterar, a igreja toda vai entrar por este mesmo caminho. Hoje nós vemos um apoio das igrejas e um apoio dos canais. Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. O evangelho que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: é preciso tomar uma atitude, é preciso muitas vezes entregar a Satanás. Em uma outra oportunidade, lá no livro de Timóteo, no capítulo 1, Paulo também vai dizer: olha, estou entregando duas pessoas, Himeneu e Alexandre, e estou entregando a Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar.
para que eles aprendam a não fazer a coisa errada. Perceba que o apóstolo Paulo identifica o problema, identifica a atitude e vê que a atitude não é condizente com a palavra do Senhor. Ele não diz, olha, ele que se conserte com Deus, ele que se vire com Deus. Não, ele toma uma atitude pensando na salvação dessas pessoas, porque a entrega a Satanás não é para dizer você está condenado, problema, não. No caso de 1 Coríntios, ele vai dizer para que a carne se perca, mas o espírito seja salvo. Ou seja, para que a natureza carnal daquela pessoa que estava se deitando com a mãe do seu pai pudesse sim ser eliminada, mas o espírito pudesse ser salvo. E aqui, novamente, em 1 Timóteo, capítulo 1, ele está dizendo, entrego Himeneu e Alexandre a Satanás para que eles aprendam. Há uma correção, há um intuito de ser corrigido, não um intuito condenatório de lançar ao inferno, como dizem muitos críticos do não julgueis. Pois bem, a palavra do Senhor ela é clara, transparente para nós. Lá em Mateus capítulo 18, vai tratar da comunidade cristã, da família, do corpo de Cristo, que se tem alguém que está tomando uma atitude errada e é chamada a atenção de diversas formas e ela não se corrige, a orientação de Cristo é trate como gentil e publicano, pois aquilo que vocês desligarem aqui será desligado lá no céu, e tudo que vocês ligarem aqui será ligado lá no céu. Claro que este versículo é no contexto da instrução, da correção, da repreensão e de não tolerar o pecado no seio da igreja. Nunca, absolutamente nunca poderá o pecado ser admitido pela igreja, pelo corpo de Cristo, ou pelas extensões da igreja, que são os canais, que são as pregações de casa em casa. Nunca o evangelho de Cristo abraça o pecado, nunca. E muitos dos cônjuges que hoje estão no pecado, estão na permanência do pecado, é porque sofreram esse abraço gostoso, caliente, de pessoas que deveriam sim dizer, está errado, sim, afaste-se, sim, saia do pecado. Mas outrora não disseram isso, disseram não, Deus vai ter misericórdia de você, lá no céu vai existir várias pessoas que você provavelmente já condenou ao inferno. Não, queridos, é Bíblia. Nunca seja enganado. E para você não ser enganado, é sempre Bíblia. Muitos cônjuges precisam ouvir isso. Muitos cônjuges precisam sim ser postos de lado. E só a oração, a intercessão e o clamor para que eles possam se voltar. Mas muitos deles terão que viver, como diz o ditado popular, né? Terão que comer o pão que o diabo amassou, para que possa aprender que o lugar deles é com o Senhor, mas fazendo a coisa correta, mas tomando as atitudes corretas. Há muitos casos em que a gente já deixou de alertar. Há muitos casos em que nós já deixamos de orientar, de dizer que está errado, e apenas sabemos das notícias e deixamos para lá. Porque deixamos de amar? É óbvio que não. Deixamos de cuidar? É óbvio que não. Deixamos de orar? Claro que não. Evidente que não. Estamos em constante oração. Mas é óbvio que chega um momento que nós temos que tomar uma atitude, tal qual o apóstolo Paulo tomou por duas vezes. Por duas vezes. Às vezes é necessário entregarmos a Satanás, para que eles possam aprender diante de toda a adversidade que Satanás vai proporcionar na vida deles. Deixa. Está namorando? Deixa. Está adulterando? Deixa. Está indo para um caminho que não deve ir? Deixa. Deixa. Tem certos momentos que a melhor coisa a se fazer é deixar. Faça o que quer fazer. Quebre a cara e volta. Muitas pessoas só aprenderão assim. Muitas pessoas, tais quais muitos cônjuges,
só aprenderão quebrando as suas respectivas caras. Não tem uma outra forma. Deixa aí, deixe para lá, deixe tomar a sua decisão. Não se martirize porque estão no pecado. Não se martirize porque um amigo, um irmão está fazendo algo errado e ele não te deu ouvidos. Você fez o que tinha que ser feito. Agora é a ação do Espírito Santo sobre a vida dele. E muitas vezes usando até Satanás para o afligir, para colocar ele aonde ele deve estar, no lugar dele, para que ele chegue ao entendimento de Cristo. Deixe o marido ir, deixe a esposa ir, deixe eles viverem o pecado, porque esse tempo é curto. Esse tempo é curto e Deus vai trazê-los de volta. Deus vai corrigi-lo em meio ao adultério, em meio à transgressão, em meio ao pecado, em meio a toda a tormenta que este pecado vai nos levar. Deixe. Assim como deixa os irmãos que vocês tanto oram, tanto pedem para que possam se converter. Muitas pessoas estão vivendo dias de treva. Deixe eles viver essas trevas, para que eles possam se chegar à luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz e até nosso próximo encontro.